Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cíntia Bruneta, presidente da Comissão de Defesa da Probidade Administrativa e conselheira do CNMP. Você está no Integridade em Foco. O podcast coloca a defesa da ética, da probidade e da transparência em seu devido lugar, como um compromisso colaborativo de toda a sociedade. Lembrando que estamos no canal oficial do CNMP no YouTube e nas principais plataformas digitais. Esse é o terceiro episódio final, da série que fala sobre enfrentamento na perspectiva criminal, corrupção e a lavagem de dinheiro. E o nosso convidado aqui, eu tenho o prazer de apresentar, é o promotor de justiça do Estado de São Paulo, integrante do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, integrante do Grupo de Trabalho Compliance Ministerial da Comissão, Dr. Fábio Bechara. Bechara, um grande prazer recebê-lo e seja bem-vindo e agradeço muito a disponibilidade. Eu sei que veio de São Paulo hoje e voltará para São Paulo também hoje. Estamos aqui também com o Dr. João Santaterra, promotor de justiça também em São Paulo e membro auxiliar da CDPA. Obrigado, viu, Dr. Bechara, por ter aceito o nosso convite para participar do podcast. Dr. Bechara, que caminha na minha história funcional, doutora Cíntia, há um bom tempo já, desde substituto em Guarulhos, quando o doutor Bechara era titular lá. Então, pessoalmente, é uma satisfação tê-lo e tenho certeza que vai brilhantar muito o nosso podcast. Bem, Bechara, viu que eu tirei o doutor, né? Embora hoje não tenha amante, então, por favor, tire o doutora, porque senão eu volto pro doutor e ainda acrescento do senhor aí na história. Mas eu fiquei muito animada com esse episódio, porque uma coisa que eu sempre falo aqui no CNMP é que eu gosto muito de olhar para o chão de fábrica. Eu sou chão de fábrica, então entenda que é uma perspectiva de elogio. É quem está lá na linha de frente, né? Uma outra forma de falar aí, talvez melhor. E quando a gente vai falar de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, a gente fala, e estávamos comentando um pouco antes, necessariamente de um movimento pendular, né? Não é uma linha. A gente não consegue tirar um retrato e dizer, pronto, essa é a situação. Na verdade, é um filme. A gente tem altos e baixos, progressos, retrocessos. E faz parte, na verdade, de qualquer tipo de processo, né? Assim, sem juízo de valor. Como é que você enxerga isso, considerando toda a sua experiência? Porque eu acho que você, pelo que eu vi, você viveu todos esses momentos, né? Exatamente. Como a gente prima pela informalidade, eu devo dizer que isso não foi combinado, tá? Por quê? Porque isso, você acabou de perguntar, é o que ele sempre me fala. Aí foi. Não, o ciclo das coisas. O momento de estar no ciclo alto, tudo mais. Não, coincidentemente. E no episódio anterior até comentei, eu não estudo exatamente para ser espontâneo, né? Então, o que eu não sei, eu pergunto. Então, assim, de fato, não foi combinado. Mas... Bom, Cíntia, primeiro te agradecer pelo convite, João. Estou super honrado de poder passar esses momentos aqui com vocês, de poder dialogar. Um espaço super nobre, enfim, de alcance incrível. Então, eu tenho certeza que vai ser uma troca aqui muito, muito interessante. Eu vejo que esse movimento pendular, eu diria que ele faz parte da regra do jogo em qualquer circunstância, não é? Sim. E eu diria que, especialmente em relação a esses temas, né, esses dois temas, né, a gente não pode ignorar o que a gente viveu nos últimos 15 anos aproximadamente, ou 20 anos, não é? Porque nos primeiros 10 anos um movimento incremental natural, né, de descoberta. Eu lembro uma vez, fazendo aqui um parênteses, né, eu lembro uma vez num evento aqui em Brasília com o ministro Dipp, saudoso ministro Dipp. O ministro falou assim, olha, a lei de lavagem de dinheiro, 2001, fomos fazer aqui um levantamento, tinham 2 denúncias de lavagem de dinheiro no Brasil inteiro. Né? Então, assim, quando a gente olha para trás, nesses últimos 20 anos, nos 10 primeiros anos, foi um movimento de muita descoberta, de um fomento muito acelerado de novidades e etc. Os outros 10 anos, eu diria que foi os 10 anos de laboratório, de teste de tudo isso, não é? Em que produziu muita coisa boa, não é? Produziu equívocos também, não é? E isso, ninguém tem compromisso, embora ninguém tenha compromisso com o erro,
é evidente que Sim. o erro também faz parte de quem se dispõe a jogar o jogo, não é? Então, essa história, ela, olhada nessa perspectiva, eu diria, ela vai gerando um acúmulo de conhecimento, não é? E percepção e aprendizado que nos possibilita dois caminhos, né? Ou você literalmente jogar a toalha, Sim. não é? Ou você ressignificar tudo e reposicionar tudo, né? Eu me coloco nessa trincheira do ressignificar, do reposicionar em relação a esses temas, recalibrar as nossas estratégias, repensar a nossa forma de fazer, interpretar e abordar os problemas, não é? Eu diria que nessa vivência no chão de fábrica, literalmente, né, nos últimos anos, em particular nos últimos 3 anos, eu diria para vocês que para mim tem sido algo inspirador, transformador e que me dá uma expectativa, me traz uma luz de esperança muito grande em relação ao caminho por onde as coisas elas podem se processar a partir daqui. Não, ótimo. E eu imagino que nessa sua perspectiva, você fica lá segurando o pêndulo para ver, quem sabe um dia a gente para no meio do caminho, né? A virtude está no meio, né? A Exato. virtude está no meio, não nos extremos. Né? Exatamente. E às vezes, de fato, é É. uma montanha-russa, Sem essa dúvida. perspectiva, esse Sem dúvida. enfrentamento. Sem E dúvida. nessa perspectiva de montanha-russa, qual que você diria que são os maiores desafios do momento? Olha, eu olhando em termos de Brasil, eu ousaria aqui apontar que o nosso grande desafio é o nosso modelo institucional. Nosso arranjo institucional, no meu modo de ver, ele é muito disfuncional. Muito disfuncional, vou tentar aqui ser um pouco mais claro em relação a isso. A gente, quando pensa um tema complexo, como corrupção, ou como lavagem de dinheiro, enfim, ou como qualquer atividade econômica ilícita que seja, não é? Quando a gente vai vai buscar identificar qual é o modelo de competências que de alguma maneira interage com o problema, o que a gente percebe é um desenho extremamente fragmentado, invariavelmente sobreposto e as instituições concorrendo entre si. Então, há uma horizontalidade que as caracteriza, porque cada um tem o seu regime próprio, cada um tem a sua regulação própria, cada um tem a sua autonomia administrativa, financeira, política própria. Então, tudo isso traz um desafio gigantesco, eu diria, do ponto de vista da nossa capacidade de coordenação e articulação. Né? Por que eu coloco esse como sendo, talvez, no meu modo de ver, e eu tenho falado isso não é de hoje, né? Por que eu coloco isso como sendo, a meu ver, talvez se um dia conseguirmos superar isso como uma grande virada de chave? Porque junto com esse desenho fragmentado, tem um processo imediato que é a dispersão e a difusão da informação e do conhecimento. Todo mundo sabe um pouco de alguma coisa, mas ninguém tem a visão da floresta. Então isso naturalmente vai fazendo com que, e num movimento que é totalmente horizontalizado, não é? Em que você parte da boa-fé de quem de alguma maneira está envolvido no processo para poder, de fato, se entrincheirar dentro de um movimento de articulação e coordenação, o esforço de convencimento é muito grande e invariavelmente ele é tardio, acaba sendo tardio. Então assim, para resumir, não é? Eu diria que, a meu ver, esse é o grande ponto, porque isso afeta diretamente a capacidade de governança do Estado brasileiro na identificação das possíveis respostas para os problemas complexos. Esteja eu me referindo aqui à minha capacidade de investigação, esteja aqui eu me referindo à minha capacidade de controle, esteja eu aqui me referindo à minha capacidade de prevenção, de subir a régua e, de alguma maneira, inibir comportamentos. E eu concordo plenamente quanto a isso, mas, Bechara, você acha que o nosso país, as instituições e a legislação, ela está pronta para enfrentar os grandes problemas mesmo, os grandes problemas? Vamos nos focar na criminalidade organizada, que envolvem corrupção e lavagem de dinheiro, especificamente a adequação das nossas leis aos tratados assinados pelo Brasil. Um exemplo, né, movimentos para uma regressão no combate à lavagem de dinheiro, né, que nós tivemos uma evolução
com a eliminação dos crimes antecedentes, no caso, e depois agora alguns movimentos para tentar regredir esse passo de adequação ao acordo internacional, né? E por outro lado também, a gente sabe que para fazer investigação de criminalidade organizada e trazer elementos de prova, o mundo acadêmico, hoje em dia, principalmente proveniente das teorias da Europa, eles nos apresentam uma nova conformação de alguns institutos da dogmática penal, como, por exemplo, a ótica do dolo, dentro de um contexto funcional estruturado como é de uma organização criminosa. E qual a sua opinião? Será que nós estamos preparados hoje em dia até para compreensão em termos de reconhecimento de responsabilidade penal para isso? Porque por vezes os crimes de corrupção, os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro acontecem nas sombras, né? E novas teorias vêm surgindo, inclusive reconhecendo isso. Olha, eu não vou dizer que a questão regulatória ela não é relevante e ela não precisa sempre estar passando por um processo de aperfeiçoamento. Quanto a isso, eu não discuto. Não necessariamente mudança legislativa, mas muitas vezes uma mudança de mentalidade em como abordar o mesmo problema. Sim. Né? Isso também é uma outra questão que está muito atrelada à nossa formação e ao nosso modelo cultural que as nossas instituições, de alguma maneira, incutem. Não é? Então, isso também eu diria que é 50% nessa história. Não é? Olhando na perspectiva dos tratados, de novo, né, aonde eu estava e aonde eu estou. Quando eu olho para 20 anos atrás, a nossa curva ela é muito ascendente, embora a gente possa e tenha sofrido em alguns momentos alguns reveses. Mas a curva ela continua sendo muito ascendente. E eu destaco para isso, eu diria que a gente evoluiu demais no nosso elemento humano. As instituições hoje possuem quadros cada vez mais preparados para poder lidar com isso. Mas a questão também é que se coloca, a meu ver, assim, o que nos trouxe até aqui não é mais o que vai nos levar até amanhã. Isso está muito claro, não é? O repertório mudou, o desafio argumentativo é outro hoje, não é? A gente se vê cada vez mais diante da necessidade de aprimorar nossa capacidade de conhecimento e entendimento de outras áreas de conhecimento, para falar da ciência de dados, quando eu quero me valer eventualmente do recurso a IA para poder fazer uma análise que gere indexação de dados e informações, não é? Ou da economia, quando eu quero entender a complexidade de um determinado problema, o comportamento de um determinado mercado ilícito, né? Para entender que ali eu tenho um determinado padrão de comportamento econômico. Coisas do tipo vão gerando na gente hoje uma outra necessidade de especialização e conhecimento, não é? Entendendo que o conhecimento hoje ele está completamente pasteurizado, ele é disponível, não é? Então, assim, aonde é a chave disso, né? Por onde começa isso? E, a meu ver, muito disso hoje passa por você sinalizar para onde você quer ir, não é? E como que você, de alguma maneira, enxerga os possíveis caminhos que possam gerar essa responsividade. Eu não tenho dúvida que essa revisitação de conceitos dogmáticos, entendendo que a teoria e a regulação ela é um espelho da realidade, não é? Se ela é um espelho da realidade, ela também tem que se adequar. Talvez o exemplo mais vivo recente que a gente tenha na história recente, não é a videoconferência. 20 anos atrás... Sim. Qualquer... É Jetson. Era 20 anos atrás. Não, imagina isso. Hoje é a regra. Então, assim, coisas que eu acredito que a gente também tem que ter essa capacidade de se oxigenar o tempo inteiro e ter essa flexibilidade de enxergar que sempre tem um espaço de mudança. O que é muito comum, por vezes, todo mundo se justificar e se defender o tempo inteiro, né? É uma característica do Bechara, viu, Cíntia? É que ele sempre é otimista, tá? Incorrigível. Sempre. Nessa altura da vida. Também. Várias vezes foi. Incorrigível. Joãozinho, calma, Joãozinho. Eu sou Tem também. um outro lado bom da coisa. Mas é resiliência, não é necessariamente resiliência, adaptabilidade. E uma coisa que eu falo também, falo sobre chão de fábrica, mas uma coisa que eu falo, e na persecução em geral, no enfrentamento especificamente da corrupção e da lavagem de dinheiro, e é o que eu falo no conselho, embora a informação esteja disponível, não está no livro. A gente, né, quem está nessa linha de frente, quem está nesse chão de fábrica, muitas vezes tem que decidir, tem que agir, sem ter
algo para ser responsável. Você simplesmente tem que inventar muitas vezes, porque às vezes é novo. E o mundo está em constante evolução, como você falou. Tudo fica muito mais complexo. Nos outros episódios a gente falou de fintech, né? Sim. E daí, falando de fintech, vamos falar um pouquinho da operação do momento aí, Sim. que é a Hydra. Podemos falar da Hydra, Claro, né? claro, claro. Não, isso foi combinado, eu perguntei antes. Só para anunciar para futuros entrevistados que, assim, né? Certas coisas eu combino. Sim. Poucas. O que a gente. Eu acho importante enxergar a realidade das fintechs, né? Muitas delas, a maioria delas, instituições de pagamento. Você pode explicar o que é fintech exatamente? A fintech basicamente são instituições que ladeiam os bancos dentro do sistema financeiro, falando de maneira muito Sim. simples, né? E que de certa maneira, democratizam o acesso ao sistema financeiro, notadamente por meio de instituições de pagamento, Certo. né? As maquininhas e etc, né? Para ficar nesse exemplo mais do dia a dia de todo mundo, não é? Eu diria que é importante enxergar o fenômeno das fintechs. Hoje é o fenômeno das fintechs, mas de um processo de desbancarização, né? A desbancarização ela estimula a socialização do acesso ao sistema financeiro Sim. em geral, não é? Junto com o fintechs existe o Pix, não é? Sim. E assim outras modalidades que vão surgindo, como também o próprio crescimento das exchanges em relação a criptoativos, bitcoins, E reduz etc. controle e transparência, né? Então, assim, aí vem uma máxima que é a seguinte: tudo que é muito funcional é pouco seguro. Sim. Tudo que é muito seguro é pouco funcional, não é? Então, assim, quando a gente olha para especificamente para o ambiente das fintechs, nós estamos falando de são mais de 1.500 no Brasil. O Brasil responde por quase 60% das fintechs na América Latina. Nossa, tudo isso. Só que você que tem as 30 assustador. maiores que são conhecidas, né? Que operam de maneira absolutamente legal, né? Não estou dizendo que todas as 1.500 operam num sistema clandestino, não é isso que eu estou falando, porque elas têm autorização do Banco Central. O problema é que a regra de controle sobre elas, né? E as obrigações que elas têm são completamente diferentes e muito mais tênues em relação aos bancos. Sim. Não é? Então é natural que eles consigam trazer um ambiente de opacidade para os negócios que eles realizam muito maior. E essa opacidade, ela de certa maneira cria ou gera a expectativa de você anonimizar quem é que está colocando Sim. e quem é que está se beneficiando, não é? Aquilo que nos anos 90 era nos doleiros, né? Você procurava um doleiro para transformar dinheiro em espécie. Muitas dessas fintechs, elas se comportam como Sim. se bancos fossem, não é? Existe uma coisa que se chama conta bolsão, né? Você coloca o dinheiro, a fintech transferindo para ela mesmo, então você não sabe o começo e não sabe o fim. Então tudo isso vai trazendo um nível de falta de transparência que naturalmente dificulta o controle, dificulta a rastreabilidade, a transparência e naturalmente cria um ambiente de oportunidade para quem quer sonegar, para quem quer lavar dinheiro da mesma forma, né? É interessante que essas fintechs, a Polícia Federal recentemente fez uma operação no estado de São Paulo, né? Contra uma dessas, inclusive, que foi objeto da operação dessa semana, que a fintech, eles investigaram essa fintech na dimensão da evasão fiscal, não é? Nós na dimensão da lavagem. Sim. Então, assim, tudo isso de alguma maneira para ilustrar o seguinte: o mesmo canal, né, o Sim. mesmo duto por onde passa uma oportunidade para quem quer esconder dinheiro para não pagar tributo, também viabiliza o crime organizado. viabiliza o crime organizado. E de que forma, né? Aliás, tem um componente, tem um comentário importante aqui, né? Quando a gente olha para esses dutos, né? A gente fala, a lavagem está lavando dinheiro. A gente tem que parar às vezes, de fechar só nisso, não é? Porque tão importante quanto o dinheiro que está sendo lavado é o fluxo ilícito de capital. O fluxo ilícito de capital ou fluxo suspeito de capital Sim. pode ser fluxo suspeito de capital legal e pode ser Sim. fluxo suspeito de capital ilegal. O ponto é que tudo está misturado. E quando você tem uma situação extremamente misturada, o teu desafio de quebrar isso, de romper isso, é gigantesco. Com certeza. Sim. É gigantesco. A questão é como trazer tudo isso para a luz.
Sim. E aí é o E papel separar o joio do trigo, né? E aí é o papel do regulador. Isso passa pelo incremento das obrigações de quem opera nesse sistema. Exatamente. Responsável por esse sistema, não é? Exatamente. A exemplo do que aconteceu já há mais de décadas aqui com as exigências de compliance no setor financeiro, né? Não, sem dúvida. O setor financeiro brasileiro, eu diria que é uma grande referência em relação a isso, né? Você percebe claramente a postura que os grandes bancos têm de cooperação total, não é? Em relação a essas questões que são sensíveis para o país, não é? Sim. E aí é o seguinte, né? Entendendo que esses recursos, eles são usados não é só para transformar o capital, Sim. para que eles, de alguma maneira, possam usufruir, mas é o que vai dar o giro necessário para a atividade econômica ilícita, seja a droga, a arma, combustível, seja lá o que for. Sim. Isso que é difícil, né? Pensar que quando falei no episódio anterior sobre a vítima sem rosto, Sim. mas na verdade a vítima passa a ter rosto, né? Porque esse financiamento tem uma repercussão direta na perspectiva de segurança pública sim, mais raiz, mais chão de fábrica. Mas assim, e uma coisa que eu acho importante é o seguinte, né? Essas dinâmicas, aparentemente, são dinâmicas que são dissociadas, mas não são. Né? Hoje a gente tem tentado cada vez mais adotar um conceito de convergência criminal, né? Entendendo que as diferentes dinâmicas elas se comunicam, não é? O ano passado, quando nós fizemos a operação na região central de São Paulo, na região da Cracolândia de São Paulo, em agosto do ano passado, uma investigação nossa de um pouco mais de um ano, a gente adotou um conceito de ecossistema do ilícito na região central. Sim. Por quê? Porque corrupção conversa com mercado ilegal de exploração sexual, conversa com o mercado ilegal de celular, conversa com o mercado ilegal ambiental por conta do resíduo sólido. Sim. A gente fez um retrato da região central de São Paulo, mostrando que, embora cada negocinho daquele tivesse sua vida própria, do ponto de vista logístico, todos convergem, porque isso implica, no final do dia, redução de custo operacional. Todo mundo ganha. Sim. É isso que é complexo a gente olhar o sistema, né? E eu acho que tem muito a ver com o que o Dr. Sarrup falou sobre a questão de mudança de cultura. Porque, e é o que você disse, assim, é separar o joio do trigo. O fato é que os processos, os fluxos são criados, né? Mesmo que sejam criados só para deixar de pagar o imposto aqui, eles são aproveitados, né? E, num certo momento, se perde o controle em relação a isso, dessas vias alternativas. Eu acho interessante olhar hoje um pouco essa questão da proliferação dos mercados ilícitos, né, e das redes criminosas ilícitas, porque elas têm alterado sobremaneira a forma como o comportamento das organizações ou das firmas ilegais, de alguma maneira, historicamente se comportaram. Não é? Sim. Eu falo isso porque a gente, por décadas, a gente sempre olhava para uma organização criminosa X e todo o movimento falou, quero saber quem é que está fazendo o quê, qual é a posição de cada um. Hoje começa naturalmente a mostrar que isso não funciona mais, isso é muito pouco responsivo e eles só cresceram. A mudança de abordagem faz com que a gente deva olhar mais, não olhar para ele, deixar de olhá-los, mas olhar mais para a cadeia que, de alguma maneira, a atividade econômica que eles exploram, Sim. ela está organizada e estruturada, Certo. da origem ao destino. Porque as organizações ou essas firmas ilegais, elas se conectam. E o que é interessante olhar é que nessa cadeia você tem diferentes tipos de vínculo. Você tem o sujeito que é integrante, batizado de uma organização criminosa, mas existe aquela situação de vínculos criminosos que são exploráveis, mas que são pontuais. E esse tipo de conexão não significa que o sujeito passa a integrar a organização, Sim. mas ao fato dele se associar à organização, ele também está promovendo a ação daquela organização. Exatamente. Então, essa mudança de abordagem, né, vale inclusive para situações em que você tem a corrupção policial Sim. como capa de proteção oficial necessária para você assegurar a impunidade dos eventuais crimes violentos que eles praticam. Não é? Quando você passa a interpretar a corrupção policial nessa perspectiva, ou seja, que é um vínculo criminoso e explorável, que eles estão se utilizando exatamente para não ser incomodado e, com isso, ter tranquilidade Sim. para poder continuar com seus negócios ilícitos, isso também está dentro do contexto da organização. Sim, Sim. tá dentro do sistema, Eu, né? inclusive, defendo academicamente, Bechara, sabe? A colaboração exterior ao crime plurissubjetivo de organização criminosa e essas participações outras, que realmente, por vezes, são imprescindíveis ao próprio sucesso da organização.
Esse exemplo que você trouxe é claro disso. Sem a proteção policial, será que tudo aquilo que foi observado na investigação ocorreria? Ou se ocorreria com esse Sim. tamanha volúpia delituosa? Eu creio que não. Essa mudança de abordagem, né, ela é importantíssima. Eu diria que hoje ela é central, não é? Sim. Em relação à maneira como a gente deve conduzir as nossas investigações. Talvez um outro exemplo recente que acredito que vale a pena compartilhar, porque é de domínio público também, que é a operação que nós fizemos no começo do ano passado, que é a Operação Fim de Linha em relação aos ônibus, né, de Sim. São Paulo, transporte público de São Paulo, que para mim talvez seja o sintoma mais grave de tudo isso, que certamente deve se reproduzir em outras regiões do país inteiro, né? E talvez ali o que a gente tenha tentado fazer, para além da forma como a investigação ela foi conduzida, né? Talvez o desafio que a gente se propôs na abordagem foi buscar respostas para além da ação penal, não é? E não por outra razão a gente conseguiu judicialmente, na ocasião, que fosse com base na Lei de Concessões de São Paulo, a intervenção das empresas, não é? A intervenção administrativa das empresas, que terminou agora com a rescisão dos contratos. E vão licitar novamente as duas linhas, pela demonstração de captura de duas delas por uma organização criminosa. Mas, além disso, a gente fez um movimento com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para jogar a luz sobre esses contratos, porque a frota de São Paulo hoje passa por um processo de eletrificação, que é quase na sua totalidade financiado pelo BID e pelo Banco Mundial. Então, isso também vai trazendo para a gente um repertório, né, de possibilidades e alternativas em que a gente não gera expectativa, que a meu ver é uma expectativa incorreta, de que a ação penal vai resolver tudo. E não vai. Sim. Ela vai demorar. A investigação ela te revela o problema. Mas a construção das soluções não vai passar por ali. Sim. E a gente, nós como promotores, eu acho que a gente tem um papel muito central nessa história de ser um indutor para mexer nas outras esferas. Com certeza. Porque é aquela coisa, quando chega no judiciário, acabou, né? Assim, É a o dano regra já do foi. jogo. É a regra do jogo. E assim, essa perspectiva do Ministério Público como indutor. E assim eu vou falar como alguém que está aqui no Conselho, que é externa e tem pelo menos um ano aí na comissão, né? Na sua perspectiva, considerando, por exemplo, que a gente não tem nacionalmente um programa de formação de membros do Ministério Público como temos na magistratura, né? E como você falou, e isso fica muito claro da fala, não é só um trabalho de lidar com as complexidades, mas é um trabalho que envolve memória e é um trabalho que envolve formação. É claro que eu olho para você, não sei quantos anos de Ministério Público. 29 esse ano faço. Pronto, no GAECO, nessa linha. Há muito tempo. Exato. E daí você pensa o promotor que está ingressando. E as facções, elas estão espalhadas, elas cada vez mais ramificadas, né? Mais nas cidades do interior. Mais Mais estruturadas. estruturadas. Recrutando cada vez mais profissionais. Difusas ao mesmo tempo. A gente viu recentemente nos jornais aquela questão de jovens sendo mortos por causa do tipo de foto que tira a mão de um jeito ou do outro, né? Inclusive em Jericoacoara, lá no Ceará, eu acho que foi o primeiro caso. Como é que você enxerga as necessidades do Ministério Público atual no enfrentamento da corrupção e da lavagem de dinheiro? Eu diria que, bom, para toda pergunta, para todo problema complexo, uma coisa é certa, não tem solução simples, né? Claro. Mas eu diria que, em relação à formação, principalmente para uma atuação especializada, eu diria que deveria ser requisito ou pré-requisito para quem quer se habilitar a trabalhar numa área especializada que tivesse uma formação adequada, promovida pelo próprio Ministério Público. Concordo plenamente. Ou seja, vai cumprir, vai ter 50 horas de treinamento e capacitação, vai trabalhar com lavagem de dinheiro e corrupção, vai ter que se qualificar na respectiva escola, não vai precisar buscar fora, na respectiva escola,
para poder fazer o treinamento adequado e se habilitar para concorrer no eventual concurso de promoção e remoção para um cargo desse ou para uma função dessa. O que eu percebo muitas vezes é que, como isso não é exigido, não é? A gente acaba, por mais que quem esteja tenha a maior boa vontade de acolher quem está chegando, o que eu percebo é que, invariavelmente, a maioria que chega cru. Sim. Né? E quando chega cru, que é natural, né? Claro. Não tem obrigação nenhuma chegar sabendo, mas se não houver um incentivo, não é? Para que você estimule esse tipo de formação, de formação prévia, a gente vai ter esse gap de memória sim. Sim, com Porque certeza. assim, até o sujeito engrenar e pegar a mão do negócio já se passaram 6 meses, 1 ano. Só que, por outro lado, esse incentivo ele não pode ser um incentivo que pura e simplesmente vou lá e coloco o requisito. Como é que a corregedoria vai estar alinhada com isso? Sim. Como é que a alta administração da instituição vai estar alinhada com isso? A instituição quer isso? Essa é a primeira grande pergunta. A instituição quer isso? Ela quer ter um quadro de qualidade? Não é? Então, assim, eu vou investir em formação, porque a formação, eu diria que ela é o primeiro grande passo dessa história. Porque é isso que, de fato, vai permitir viajar nessa jornada de mudar a mentalidade, de mexer na cultura. Você falou em criatividade. A investigação exige muita criatividade. Que não é invencionismo, mas a criatividade para você buscar alternativas. Adaptabilidade. Não deu certo, tenta outra, né? E às vezes um pouco de intuição. Eu estava falando com o João há pouco. Muita intuição. Que a formação inicial de juízes no país é regulamentada pela Infam. Eu fui secretária-geral 4 anos da Infam. São 480 horas obrigatórias para você poder exercer a jurisdição no país. Mais que uma pós-graduação. É mais que uma pós-graduação. São Boa. 480 horas obrigatórias. Claro, mas por quê? Né? E com relação ao Ministério Público, falei há pouco das siglas. Eu estou no sistema de justiça há quase 30 anos. Que eu era servidora do MPU, depois fui magistrada. Entrei na magistratura, né? E, para mim, às vezes parecia um dialeto quando eu cheguei aqui. Então, imagine alguém jovem, bem mais jovem do que eu, né? Porque, infelizmente, não tem como fazer isso, você é tão jovem assim. Que chega e passa num concurso e vai para uma cidade do interior. Que tem essa questão. Né? Como é que você lida com... Porque, assim, se eu não sabia e vim aqui... Estou aqui no conselho, né? Como conselheira. Claro. Como exigir... Inclusive porque muitas das informações de uma formação dessas são informações fechadas. Sim. Sem dúvida. São salas de aula que provavelmente o aluno vai ter que, de repente, assinar até um termo de non-disclosure. Claro. Sim. tem que Porque ser. a gente está falando Claro. de persecução, a gente está falando de investigação, a gente está falando de técnicas de investigação Sim. e técnicas de enfrentamento, né? Então, assim, é impossível, na minha perspectiva, pensar isso fora do que você disse, concordo. Tem que ser do Ministério Público para o Ministério Público, nem para o Judiciário. Nem é o Judiciário para o Ministério Público, né? E assim, É um- e detalhe, né? Utilizando o que há de mais moderno do ponto de vista de metodologias ativas, Sim, não é? Porque os mais jovens também que estão chegando, eles estão trazendo coisas que a gente também não tem, com certeza. não é? E assim, esse processo de mistura, não é? Quanto mais heterogêneo ele for, mais rica vai ser a contribuição. É, com certeza. Bem, doutor Fábio Bechara, muito obrigada pela participação aqui no Integridade em Foco. Foi um grande prazer. E eu Obrigado, coloquei o doutor Bechara, do viu? final, tá A vendo? doutora Cintia, então, né? Seguir a liturgia do final. Eu te agradeço a senhora, agradeço o meu colega João Santaterra. Espero ter colaborado de alguma maneira, mas para mim é uma honra estar dividindo esse momento aqui com vocês. Tenho certeza que a honra é nossa. E você que nos assiste pode e deve participar do Integridade em Foco, sugerindo temas, convidados e perguntas. Lembrando que estamos no canal oficial do CNMP no YouTube e nas principais plataformas digitais. A próxima série do Integridade em Foco será muito interessante. Ao longo dessas séries que se passaram, nós conversamos sobre sistema de justiça, sobre poder executivo, e agora nós vamos ingressar no Poder Legislativo. A próxima série vai falar sobre a função do Poder Legislativo no combate à corrupção, no combate à lavagem de dinheiro. Para além, inclusive, mas incluindo, claro, né? Mas para além da normatização e dessa regulação que a gente tanto busca e das respostas que muitas vezes a gente precisa para garantir uma segurança no nosso trabalho. Lembrando sempre
que vamos falar mais sobre a defesa da ética, da probidade e da transparência. Até lá!